Olá, bom dia, muito bem-vindo ao programa Opinião. Olha, em Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: "E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz." Cancelado o escrito de dívida. O que seria isso? É que naquela época o imperador romano tinha o poder de decretar a sentença dos condenados. E geralmente ele escrevia em um papiro que era posto na porta da cela todos os seus crimes. Fulano condenado a tantos anos pelo crime tal. E à medida que a pena ia caminhando, o guarda que tomava conta daquele prisioneiro ia fazendo a subtração dos anos, até que completava-se a pena. Ao término da pena, ele trazia o anel do governador e colocava um selo de autenticação naquele escrito de dívida, com a palavra grega tetelestai. Era a mesma palavra que Jesus usou na cruz, quando crucificado, clamou tetelestai, que significa está consumado. Nunca mais ninguém poderia pagar novamente por aqueles crimes. E aí ele levava aquela papeleta para mostrar onde ele chegasse que ele não era mais devedor daquele crime. Daí o texto de Colossenses que diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial, removeu inteiramente quando ele foi morto na cruz. Hoje nós vamos falar sobre justiça. Morosidade da justiça. E para isso eu tenho dois especialistas aqui conosco nos nossos estúdios, Elaine Fonseca e Pedro Rômulo. Eles que são advogados e a gente vai tentar bater um papo aqui e tentar esclarecer você que está em casa sobre essa morosidade em nossa justiça brasileira. Então, primeiro, bom dia, Pedro. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Elaine. Bom dia. Seja bem-vinda também. Muito obrigada. Vamos ver se a gente consegue desatar o nó? Ou esse nó ninguém desata? Vamos primeiro ver uma matéria com Marília Vasconcelos e depois a gente volta aqui para debater o assunto. A morosidade e a ineficiência do sistema judiciário brasileiro são resultados da crise institucional da justiça, que macula e sobrepesa negativamente em toda a sociedade, comprometendo diretamente a visão de sistema sério e competente. O Estado inseriu no sistema alguns meios alternativos para suprir esta deficiência. Contudo, ainda precisam ser aprimorados para apresentarem resultados satisfatórios. A prestação jurisdicional no Brasil tem demonstrado-se pouco eficiente, com recursos humanos insuficientes, com estruturas físicas inadequadas. Haja vista que o Poder Judiciário possui um número ainda pequeno de ferramentas tecnológicas que poderiam acelerar os trâmites processuais. E para aqueles que buscam uma resposta do Judiciário, fácil de obtê-la, ágil, o cidadão que busca o acesso ao Judiciário procura obter uma solução justa, acima de tudo. Fator como o tempo é peça fundamental para aqueles que almejam uma solução eficiente e justa para a lide em que se encontram, e assim determina a Constituição, dando garantias do devido processo legal e a duração razoável do processo. Porém, isso na maioria das vezes fica apenas na teoria. Na prática, tudo é muito diferente. Eis o contexto no qual a necessidade do cidadão em acorrer à justiça emerge cada vez mais importante. Os impasses tendentes à concreção dos chamados direitos sociais dão aso às pretensões resistidas, cuja composição, na maioria das vezes, deságua no aparato jurisdicional. Para suprir a incapacidade do Estado em prover a prestação jurisdicional em tempo razoável, tão almejada por todos os cidadãos, quais os meios alternativos que o Estado inseriu no sistema? Por que mesmo com artifícios criados para sanar estes problemas, não se tem resultados claros e concretos para todo e qualquer cidadão? Bem, quando a gente busca o caso talvez mais famoso do mundo na Bíblia de justiça, seja o ato do rei Salomão, quando fez o julgamento das duas mulheres
em que uma delas matou o filho enquanto dormia e ele sugere partir o filho ao meio e ser dividido. Naquela época, os reinos eram em pequena proporção. E que havia um dia na semana em que todos vinham diante do rei e ele julgava o caso em primeira e última instância. Ele decretava, era resolvido e todo mundo trazia os casos diante do rei. Hoje as cidades cresceram. Hoje nós temos cidades aqui em Pernambuco como Petrolina, Caruaru, Recife, Olinda, Jaboatão, que são cidades enormes e uma dificuldade tremenda para se buscar a justiça. Em todos os âmbitos, seja na parte civil, seja na parte criminal, as pessoas têm buscado através do Código de Defesa do Consumidor os seus direitos e na maioria das vezes têm ficado desamparados. O que desestimula muito o cidadão comum, às vezes até a denunciar alguma coisa. Como é que a gente faz para desatar esse nó? O que é que acontece hoje com o nosso sistema? Como é que vocês avaliam o que é que tem feito o sistema viver paralisado? Não digo nem andando lentamente, mas paralisado como a gente tem hoje. Um de cada vez e sem empurrão. Primeiramente, eu acho que realmente assim a demanda de uns anos para cá aumentou consideravelmente. Então, com a demanda aumentando consideravelmente e o Estado não dando condições alternativas para que o cidadão busque uma solução para os seus direitos, então acaba abarrotando realmente a justiça, que por outro lado não tem servidores suficientes, não tem número suficiente para suprir a necessidade do cidadão para que aquela lide seja resolvida a tempo. Então, para mim, a demanda realmente que aumentou consideravelmente, principalmente em 2005 para cá, depois da emenda 45, que é aquela emenda 45, salvo engano, que é a da reforma do judiciário. Então, para mim, isso foi um ponto crucial para que realmente abarrotasse ainda mais, o que já era lento, andasse ainda a passos mais curtos. Pedro, a gente tem deficiência da quantidade de juízes? De juízes, de servidores, e é interessante quando ela aborda essa questão de defasagem, é aquela questão, o Estado exige que os serventuários cumpram metas e, em contrapartida, não dá o suporte para que essas metas sejam cumpridas da forma que o Estado quer. Aí, então, a gente vê aqui, um exemplo, Caruaru mesmo, aumentou o número de varas, porque quando eu comecei a advogar só tinha 3, e uma do trabalho, hoje tem muitas, mas, como ela falou, a procura pelo judiciário aumentou muito. E uma coisa assim, complementando o que ela falou, é exatamente uma vez, numa reunião na OAB, na época o diretor do fórum foi até a OAB para saber quais eram os problemas, e eu disse, olha, tem uma vara aqui, a segunda vara civil, que tem um pessoal da segunda vara civil que é muito competente. Inácio e Guiraildo, na época trabalhava junto com o Inácio, foi a primeira secretaria de vara que eu vi uma lista comparada pelo número antigo e o número novo. Então, quer dizer, lá é tudo muito prático. Aí eu costumo brincar que até hoje meu recorde numa ação, um arrolamento, foi resolvido em 12 dias. E foi lá na segunda vara. Eu até disse ao diretor do fórum, por que não bota o pessoal que tem a experiência que esses meninos que eu citei, para dar um treinamento, para reciclar? Porque às vezes muita coisa emperra no judiciário por conta de falta de vivência, da habilidade que os veteranos têm. Aí ele disse, não, porque eu não posso interferir nas outras varas, mas a questão é essa, porque tem a questão do limite de serventuários, mas também eu acho que falta assim uma reciclagem no pessoal que está na lida do dia a dia, que pode dar um pouco mais de celeridade às ações. Pedro e Elaine, eu vou contar um caso aqui a vocês, rapidamente, só para que vocês também comentem sobre ele. Uma pessoa amiga minha que é servidor da justiça, logo quando ele passou no concurso, ele chegou no fórum trabalhando feito louco. E ele foi chamado a atenção pelos os antigos. E ele disse, eu fiquei morto porque eu queria resolver tudo. E aí os servidores antigos me chamaram lá no canto e disseram, olha, ou você modera o seu ritmo de trabalho, que a gente não vai trabalhar aqui feito louco, feito você não.
ou você modera, ou a gente vai começar a mexer seus pauzinhos para transferir você para outro lugar. Isso acontece mesmo? Acontece que me relatou certa vez um juiz aposentado, doutor Lenivaldo, que já faz um certo tempo que ele está aposentado, que ele foi chamado pelo tribunal, porque exatamente estava dando celeridade aos processos. Lá no tribunal advertiram ele que não era dessa forma que ele deveria trabalhar. Então, conheço outro magistrado também que foi chamado a atenção. Recentemente, um juiz aqui, que está aqui em Caruaru, o outro saiu de férias e quem acumulava era ele. Aí fazia aquela peregrinação de advogados procurando esse outro juiz, que é muito célere, para agilizar os processos. E o titular foi até o tribunal e reclamou porque o juiz tinha dado diversas sentenças em processos dele que estavam se arrastando há muito tempo. Isso realmente acontece. Significa que a justiça aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, é feito o bicho de pé? Não sei se vocês conhecem a história do bicho de pé. Eu conheço o bicho de pé, agora está. A história do bicho de pé do médico da cura? Então eu vou ter a oportunidade de contar essa história para vocês. Disse que tinha um médico no interior que cuidava de um senhor muito rico, um fazendeiro muito rico. E o filho dele foi para a Europa estudar medicina. E o filho regressou depois de 5 anos estudando na Europa. E quando chegou em casa, estava lá um cavalo parado na porta e o homem trabalhava para esse senhor muito rico. E disse, olha, corra que meu patrão está tendo uma crise. Corra agora. Ele fez, mas ele não está em casa, o médico não está em casa. Mas o que é que eu vou fazer? Espera ele aguardar e ele chegar da cidade que ele vai lá. E aí o filho disse, não mãe, eu posso ir lá, eu sou médico, acabei de me formar, acabei de chegar, já que papai não está, eu vou lá visitá-lo. O resto da história eu vou contar para vocês daqui a pouco. Depois do intervalo, aguarda aí, é só um pouquinho.